A letra A dessa questão pede que a gente represente no sistema de coordenadas desenhado na folha de respostas ao lado os gráficos das funções f e g. A função g é uma função do primeiro grau, terá como representação no sistema de coordenadas uma reta e basta então colocarmos dois valores para x, obtermos os dois valores de y correspondentes e ligarmos esses pontos e teremos a reta. Chutando então para x o valor 0. 0 mais 7, 7 sobre 2, 3,5. Marcado aqui o ponto, em x igual a 0, y vale 1, 2, 3,5 para esse ponto. É o ponto 0, 3,5. Colocando o valor menos 7 mais 7, 0 sobre 2, 0. E aí marcamos o ponto menos 7, 0 aqui. Ligando esses pontos, temos a reta. Com relação à função f de x, ela é uma função modular. Dentro do módulo, nós temos uma função quadrática, uma função do segundo grau, e nós temos, então, que comentar o seguinte. A função módulo, ela dá como resposta, né, a qualquer função que esteja aqui dentro, colocamos o x só por simplicidade, mas qualquer função que esteja dentro da função módulo, a resposta será o próprio x, se o x for maior ou igual a 0, ou menos x, se o x for menor do que 0. Então, supondo x igual a 5, módulo de 5, 5. Supondo x igual a menos 3, módulo de menos 3 dá menos 3, o que dá mais 3. Isto é, se a quantidade for positiva, mantém-se positiva e em módulo também igual, 5, 5. Se for menos 3, mantém-se o módulo, mas muda-se o sinal, de modo a tornar positivo. Então, o menos 3 viraria mais 3 aqui, porque é menos 3. Com isso, concluímos que o gráfico da função módulo não pode entrar nessa região abaixo do eixo x, porque não pode haver y negativo, no caso da função ser a função modular, como está indicado aqui. Podemos, então, começar por 4 menos x ao quadrado. Isso é, sabemos que é uma parábola com concavidade para baixo porque o coeficiente do termo quadrático é negativo, é ele quem define a concavidade da parábola. E pegamos 4 menos x ao quadrado porque estamos então dentro da hipótese de 4 menos x ao quadrado ser maior ou igual a 0. Acabamos de definir aqui a função módulo e módulo de x é o próprio x quando x é maior ou igual a 0. Então, esta função tem que ser maior ou igual a 0 para que o módulo dela seja ela própria, né? O 4 menos x quadrado não sofreu nenhuma mudança de sinal aqui. Uma vez que 4 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0, isso significa que o 4 tem que ser maior ou igual a x ao quadrado, portanto, o x tem que ser um valor entre menos 2 e 2, intervalo fechado. Então, qualquer valor que obtenhamos aqui agora na nossa conta terá que estar dentro desse intervalo, se não estiver, tem que ser riscado, tem que ser abandonado. Então, vamos lá. 4 menos x ao quadrado igual a 0. O objetivo de fazer essa equação é encontrar os pontos em que essa função quadrática toca o eixo x, né? O y valerá 0 sempre que a função tocar o eixo x. Note como exemplo aqui, essa função do primeiro grau, quando tocou o eixo x, em x igual a menos 7, o y valia 0. Será sempre assim. Então, x ao quadrado igual a 4, né? Trivialmente aqui obtido, então x igual a mais ou menos 2. Marcamos então aqui os dois valores de x, onde a função quadrática toca o eixo x. Podemos então agora falar em xm, esse xm é a abscissa x para o valor máximo da função. Poderia chamar também aqui de xv, x do vértice. Vale menos b sobre 2a. Note que terá, isso força xm igual a 0, uma vez que o b vale 0. Note aqui a nossa função, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, o c vale 4, o a vale menos 1 e o b vale 0. Note que não há termo em x elevado à primeira potência. Então, xm igual a 0. Uma vez que eu conheço xm, agora eu posso vir buscar o ym, será igual a 4. Basta substituir o valor de xm igual a 0 aqui.
4 menos 0, 0, módulo de 4, 4. Então, marcado aqui o valor 4 de yn. Esse valor é o valor máximo da função, uma vez que a concavidade é para baixo. Podemos, inclusive, já marcar aqui o nosso desenho. Esse é o valor máximo. Note que não há, né, nenhum valor maior do que 4. Note também que aqui tracejamos, uma vez que esta função, esta curva, não pode penetrar nessa região onde o y é negativo. Não pode porque estamos traçando o gráfico da função f de x, que é uma função modular, né? Muito bem. Vamos agora às interseções desta função f de x com a g de x. Para encontrar, basta a gente fazer o y de uma igual ao y da outra, porque se elas se encontram, elas terão o mesmo y, esses pontos, né, de encontro. Em ambos os casos, teremos f de x igual a g de x. Desse modo, igualando f de x, que vale x mais 7 sobre 2, a g de x, que vale 4 menos x ao quadrado, podemos resolver agora uma equação de segundo grau, né? Trivial aqui, 2 vezes 4, 8, 2 vezes menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, x mais 7, que evolui para esta equação de segundo grau, cuja solução via Bhaskara dá para uma das soluções menos 1 e para outra meio. Note que tanto menos 1 como meio estão dentro daquele intervalo que restringe o nosso resultado, né? Lembra que tinha que ficar entre menos 2 e 2, intervalo fechado. De fato, menos 1 está entre menos 2 e 2, e meio também está entre menos 2 e 2. Então, esses dois resultados serão considerados. Nenhum deles será abandonado, uma vez que satisfazem a nossa condição de intervalo, né? Muito bem. Marcamos, então, aqui o menos 1, marcamos aqui o meio, e note que já marcamos juntamente o ponto de contato, ponto de interseção, né, dessas duas funções. Podemos agora, na nossa segunda hipótese, lembra que aqui eu falei que módulo de 4 menos x ao quadrado é o próprio 4 menos x ao quadrado, se o 4 menos x ao quadrado for maior ou igual a zero. E, pela própria definição de função módulo que já discutimos, o módulo de 4 menos x ao quadrado será menos 4 mais x ao quadrado, quer dizer, tem que ter um menos na frente de tudo, se 4 menos x ao quadrado for menor do que zero. Então, entramos nessa condição agora. Temos que comentar mais uma vez a restrição a que nos referimos aqui. A restrição aqui agora vai ser a seguinte: 4 menos x ao quadrado sendo menor do que zero, isso implica que 4 é menor do que x ao quadrado, portanto x ao quadrado maior do que 4, logo x será maior do que 2 ou menor do que menos 2. Qualquer resultado que obtenhamos aqui, então, tem que estar nesse intervalo de 2, intervalo aberto, né? De 2 a mais infinito, e de menos 2 a menos infinito. Vamos então checar. Mais uma vez, vamos construir como construímos aqui uma função do segundo grau. O 2 vem para cá multiplicando, né? Menos 8 mais 2x ao quadrado, x mais 7. Obtemos esta função do segundo grau, cuja solução via Bhaskara é isso que está aqui, né? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a, onde o a vale 2, o b vale menos 1 e o c vale menos 15. Só substituir esses valores aqui e vamos encontrar 3 e menos 5 meios como solução. Note que 3 é maior do que 2 e menos 5 meios, sendo igual a menos 2,5, é menor do que menos 2. Desse modo, esses dois números também estão dentro do intervalo considerado aqui, né, imposto. Eles não poderiam violar essa condição. E não violam, então todos esses 4 números são considerados. Podemos marcar, então, o número 3, podemos marcar o menos 5 meios, e aí eles serão novos pontos de contato desta função com a função g de x, x mais 7 sobre 2, essa em azul. Então, os novos pontos são esse e esse. Note que esse ramo aqui, desta parábola, que aqui foi pontilhado, porque não pode penetrar nessa região, ele é como que fosse a reflexão no espelho dessa parte que
Em condições normais, isso é, sem o módulo, essa parte poderia entrar aqui, essa parte que está tracejada. Mas não pode, uma vez que está dentro de um módulo, esta função 4 menos x ao quadrado. Logo, isso é rebatido aqui e gera este ramo. Do mesmo modo, este ramo aqui também foi gerado e fazendo mais 2 pontos de contato entre as duas funções, que acabaram tendo 4 pontos de contato. Esses dois em amarelo e esses dois aqui. Letra A encerrada. A letra B pede que a gente resolva a inequação módulo de 4 menos x ao quadrado menor ou igual a x mais 7 sobre 2. Fazemos então intervalos, porque toda a discussão que já tivemos na letra A gerou esses valores e gerou esses intervalos que vamos marcar aqui agora e que vão nos ajudar a resolver a letra B. Então marcamos aqui uma reta, né, sobre menos 5 meios. Nossa intenção agora é marcar intervalos sobre menos 1, sobre meio e sobre 3. Marcamos agora essa região onde f de x é maior do que g de x. Note que é justamente o que ele quer, né, que a gente avalie onde a f de x é maior, menor ou igual a g de x, que significa a solução dessa inequação. Isso é, quando a gente der os intervalos de x, onde esta função é menor ou igual a esta, nós teremos resolvido o problema. Então, é o que vamos buscar agora. Este intervalo, então, né, de menos 7 até menos 5 meios, é um intervalo onde f de x é maior do que g de x. Ele nos interessa? Não. Nós queremos f de x menor ou igual a g de x. Então, vamos continuar a buscar. Esse intervalo aqui é outro intervalo onde f de x é maior do que g de x. Então, é um intervalo que também não nos interessa. E, finalmente, este intervalo aqui é o intervalo onde f de x é maior do que g de x. É o que nos interessa? Não. Nós queremos f de x menor ou igual a g de x. Desse modo, f de x menor do que g de x aqui, né? Sempre que o vermelho estiver abaixo desse azul, teremos f de x menor do que g de x. Né? Quando tocar, será igual. E aqui também, f de x será menor do que g de x. Desse modo, o intervalo de menos 2,5, que é esse menos 5 meios aqui, até menos 1, é um intervalo que nos interessa. Esse intervalo de meio até 3, meio até 3, também tem a função em vermelho, que é a nossa f de x, abaixo da g de x. Também nos interessa. Notem que é intervalo fechado, porque é menor ou igual. Igual também serve. Então, tocou, está servindo. Teremos, então, esse intervalo, união com esse, na nossa solução. O x pertence aos reais, tal que x está entre menos 2,5 e menos 1, união com o intervalo onde x está entre meio e 3. Encerrada a letra B, encerrada a questão.